Uma está atendida e resolvida. As outras ainda nem sei do que se trata. Depois eu vejo. Bom, enfim. Nós chegamos até aqui, né? Aqui, então, nós vemos o seguinte. Bom, então chegamos aqui, nós vamos ter o seguinte. Então, se eu for fazer a integral de x na menos 2, né? Então, o que acontece? É aquilo que a gente tinha feito antes, né? Então, eu tenho x na menos 2, isso aqui vai ficar x na menos 3, não, né? Olha o professor errando aqui. É x na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Ou seja, x na menos 1 sobre menos 1. Por isso. Bom, logaritmo de x. E aqui é aquela história, né? Eu tenho x na menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Então, menos 3 meios mais 1 é menos 1 meio, né? 2 aqui, menos 3 mais 2. Isso aqui dá menos 1 meio. Bom, então feito isso aqui está integrado, tá? Já resolvido o problema. Mas isso aqui, essa parte intermediária aqui, ela é a parte, vamos dizer assim, o prédio está de pé. Tá? Não cai. Mas não está comercialmente aceito. Você tem que fazer um acabamento para você vender ele, né? Então, você tem que dar uma ajeitadinha nele. Tá? Então, digamos que aqui tá. Não é um prédio. Dá para simplificar mais ainda, né? Umas simplificações mais sofisticadas aqui. Mas vamos deixar assim por enquanto. Não é um Jardim Europa ainda. Né? Daria para fazer uns match com esse logaritmo. Mas vamos ficar, por enquanto, sem pensar no log. Tá? Então, o que acontece? Onde é que saiu esse menos aqui? Tá? Esse menos saiu daqui, né? Ah, professor, mas de onde é que surgiu esse x no denominador? Bom, esse x no denominador é por causa disso aqui. Tá? Ah, de onde é que surgiu esse sinal negativo? Olha, esse sinal negativo aqui, esse sinal negativo aqui. Tá? E o 2 daqui, de onde é que surgiu? Olha, eu tenho 1 meio, né? Então, o que, que acontece? Eu vou ficar com x na menos 1 meio vezes 2 sobre 1. Então, dali que saiu. E essa raiz no denominador, exatamente por causa desse expoente negativo, ou seja, ou melhor, esse expoente fracionário é a raiz, e ele é negativo, então se ele é negativo, implica nesse denominador aqui. Tá? Então, essas simplificações vocês têm que saber mexer, têm que saber fazer. Olhar para elas, interpretar elas, ver que essa linha veio para cá, isso aí tem que estar atento a isso. Bom, vamos fazer mais um outro exemplo. É um exemplo mais um pouquinho diferente. Agora tem essa raiz que multiplica um parênteses. O que acontece quando tem uma multiplicação? Uma distribuição. Antes de mais nada, a gente tem que se dar conta que se eu tenho raiz, eu tenho 1 meio, x não meio, né? Então, eu vou fazer x não meio, né? Vou pegar x não meio vezes x. O que aconteceu? Deixa eu ir direto para lá. O que aconteceu? Eu vou fazer x não meio vezes x. Isso aqui vai ser quanto? X não meio mais 1, né? Eu tenho uma multiplicação, então tenho uma soma. 1 meio mais 1 é 3 meios. Agora, eu vou ter x não meio vezes, né, 1 sobre x. O que fica esse 1 sobre x? X na 1 meio vezes x na menos 1, né? Ou seja, 1 sobre x é x na menos 1. O que acontece? X na 1 meio menos 1. O que é 1 meio menos 1? É x na menos meio, né? Bom, simplesmente o que a gente trabalhou aqui. Novamente, propriedade das potências
Tá? Propriedade das potências e nada mais. Se vocês revisaram propriedade das potências em cálculo zero, pelo menos quando eu dei cálculo zero, eu revisava essas coisas. Bom, então, o que acontece? Né? Agora, eu vou fazer a integral. Então, como é que eu vou fazer a integral? X na 3 meios. Então, vai ficar x na 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Agora, x na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Aí, resolvida a integral. Porque agora a gente vai melhorar esse resultado, né? Esse resultado aí não está nem um pouquinho legal. O que acontece? 3 meios mais 1 é 5 meios. Então, 5 meios aqui, 5 meios aqui. Menos 1 meio mais 1 é um meio positivo, né? Ou seja, eu tenho 50 centavos. Estou devendo 50 centavos. E apresento uma nota de 1, uma moeda de 1. Então, eu tenho um troco de 50 centavos. Né? É o que nós temos aqui. Agora, o que eu tenho? Eu tenho divisão por fração. Eu tenho uma coisa dividindo uma fração. O que acontece? Né? Então, vai ficar 2 quintos, né? Ou seja, multiplico pelo inverso da fração. Vai ficar 2 quintos raiz quadrada de x na quinta. Então, da onde que saiu essa raiz quadrada, né? Lembrando, eu tenho 5 meios, né? Isso aqui é x na 5 meios. Então, é a mesma coisa que eu ter a raiz. Aqui é sempre o índice de x na quinta, né? Então, essa aqui, agora eu vou usar a palavra mágica que o aluno adora. Sempre o denominador e sempre, né, o numerador. Tá? Então, aqui eu tenho raiz de x, né? 2 vezes raiz de x, certo? Bom, era isso que nós tínhamos nesse exemplo. Tá? Bom, agora, interpretação física da integral. Bom, vocês estudaram lá em Física 1, né? Viram a parte de cinemática, né? Produção mecânica, aquelas coisas todas, né? E quem pensou na derivada, né? Historicamente falando, né? Que foi Isaac Newton, que começou a se dar conta dos fenômenos de variação instantânea, né? Ele, então, verificou, né? Que essas variações instantâneas, né? Elas também uma relação, eu tinha uma expressão para variação instantânea, eu podia voltar através da integração, né? Então, Newton trabalhou com integração, assim como ele trabalhou com diferenciação, com diferenciação. Tá? Newton e Leibniz trabalharam na mesma época com esses conceitos, de forma independente, em lugares bem distintos. Tá? Só que a notação que a gente usa para a notação do cálculo é a notação do Leibniz, a notação do alemão. Então, a integral, né, quando a gente está pensando em velocidade, a gente está pensando em taxa de variação instantânea da posição. Ou seja, naquela posição, a minha velocidade é essa. Naquele instante, a minha velocidade é essa. Ou seja, mudou o instante, mudou a posição, já mudou a velocidade. Ou seja, ela é instantânea. É no instante. Né? Quando você pega um carro e fala com o Waze, né? E aí ele arranca, a velocidade aumenta. Você vai parando, bota o pé no freio, a velocidade diminui. Ela é taxa de variação instantânea. Ou seja, qualquer coisa que você faz muda, diferente de velocidade média, né? Quando a gente estuda no ensino médio, né, a gente fala lá da velocidade média, daí o professor passa 6 meses de física falando de velocidade média, de que você tem que dividir a distância, né, pelo tempo, enfim. É uma coisa diferente. Velocidade média não é velocidade instantânea. Bom, e como a gente está falando de velocidade instantânea, eu posso calcular
posição, né? Saber a posição através da integral da velocidade. Né? Segue a mesma lógica que eu passei para vocês no início. Né? Eu tenho a posição, que a gente vai representar pela letra S. E eu tenho a velocidade. Da posição para a velocidade, eu vou derivando. Portanto, se eu vou da velocidade à posição, eu vou integrando. Então, se eu tenho velocidade, né? Ou seja, eu tenho posição e velocidade, né? Agora eu faço a lógica oposta. Então, essa aqui é uma relação bem importante da física, do cálculo também, né? Essa relação aqui de velocidade e posição. Então, se a velocidade, ou seja, a taxa de variação instantânea da posição no tempo de um objeto móvel é dada pela equação. Né? Tem uma equação aí. No instante t igual a 1, o objeto se encontra na posição 4. Determine a posição em que se encontra o objeto no instante 4 segundos. E qual a distância percorrida nesse intervalo de tempo? Ou seja, vamos olhar o que está sendo dito aqui. Né? O objeto sai do repouso na posição 0. Bom, não sei se posição 0, numa posição qualquer. Posição inicial. A posição sempre é a posição inicial. Mas ele sai do repouso no instante 0. Ele saiu do instante 0. Arrancou. Velocidade inicial, instante 0. Posição inicial, instante 0. Aí se verificou que no instante 1, ele está nessa posição aqui, que eu vou chamar de posição 1. Se passaram 4 segundos, ele então está na posição 4. Então, a pergunta, que é a pergunta B, primeiro, a pergunta A, em essa posição. Né? Então, quanto vale esse S? O S1 a gente conhece, é 4. Né? Então, o S4 tem que ser um outro valor. E aí, então, depois nós vamos calcular a distância entre S4 e S1. Aqui, você já dá para ter uma ideia, né, como a gente calcula a distância entre S4 e S1. Mas vamos com calma. Então, primeiro, vamos fazer essas contas. Tá. Então, eu quero calcular a posição. Bom, se eu tenho a velocidade, a posição, que é o S, vai ser a integral da velocidade. Se eu tenho t ao quadrado menos t mais 3 para a velocidade, então a minha posição, a equação da posição, vai ser t ao cubo sobre 3, né? Menos t ao quadrado sobre 2, mais 3t mais c. Então, essa integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3, menos t é menos t ao quadrado sobre 2, 3t, 3 dt, 3t, mais a constante c. Isso aqui é a pressão para a posição. A gente determina a posição dessa forma. Pois bem. O que ele diz para nós? No instante t igual a 4, ou seja, no t igual a 4, né? Melhor, que no instante t igual a 1, nós temos duas coisas. No instante t igual a 1, o S é 4. Se eu colocar diretamente o 4, esse igual a 4 aqui, vai ficar com S igual a 4 ao cubo sobre 3, mais 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 4, mais C. Bom, eu vou fazer as contas, vou encontrar um número aqui, mais C. E a pergunta é, tá, quem é o C? Não sabe quem é o C.
Então, a gente não pode sair respondendo essa pergunta. Nós temos que descobrir antes de tudo, antes de qualquer coisa, e aí eu vou usar de novo a palavra mágica sempre, antes de qualquer coisa nesse tipo de problema, a gente tem que descobrir quanto vale o C. Então, como eu vou fazer para descobrir quanto vale o C? Aquilo que eu dizia para vocês, vocês têm uma solução geral, né? Que é essa solução aqui, é a geral. Vocês têm uma condição, né? Vocês têm uma condição. A condição está aqui. E aí, então, vocês vão obter uma solução particular, ou seja, vocês vão obter uma expressão particular. Aqui vocês têm uma expressão geral, essa aqui que tem a letra C, por isso que ela é geral. Quando vocês aplicam a condição, vocês obtêm uma expressão particular. A gente precisa descobrir qual a expressão particular. Então, se o meu T é 1 e o meu S é 4, no lugar do T eu coloco 1, e no lugar do S eu coloco 4. Muito bom. E aí? Beleza. Né? Então, o que aconteceu? 1 ao cubo, 1 ao quadrado, né? E então passou 1/3 para o meu lado esquerdo, o menos 1 meio passou para o meu lado esquerdo, né? E o 3 também passou para o lado esquerdo. Né? Fazendo as contas, então eu cheguei que o C é 7/6. Né? Então, meu C é 7/6. Então, dessa maneira, a minha expressão particular é o cubo sobre 3 menos t ao quadrado sobre 2 mais 3t mais 7/6. Tá? Então, esta expressão é a expressão particular. Por que eu preciso dela agora? Porque agora eu vou responder com essa expressão particular, eu vou responder a pergunta do problema. Qual é a pergunta do problema? Quanto vale, né? Ou seja, qual é a posição quando t é 4? Então tá. Quando t é 4, no lugar do t eu vou colocar o 4. Eu vou fazer a conta. 4 ao cubo, 64. 4 ao quadrado, 16. Né? 3 vezes 4, 12. E aí é soma de fração. Aí é, né, 6 que divide 3 dá 2. 2 vezes 64. 6 que divide 3 dá 2. Vezes 16 é 32. 6 vezes 32, 6 vezes 12, 32. 6 que divide 6 dá 1. 7. Faz a continha e chegamos a 175 dividido por 6. Bom, 175, né, dividido por 6 vai ficar uma fração. Então, ficou mais interessante a gente dividir, né, fazer a divisão. Isso deu 29, né? Ô, professor, uma pergunta só. No meio ali, o 4 elevado na terceira e depois 4 elevado na segunda também na terceira, dividido por 3? Ou era por 2 ali? Ah, tá, é por 2 ali. Então, nem troca lá, né? Sim. Isso aqui. Aqui você vai ter que fazer essa conta agora. Agora que eu vi. Isso aqui chama-se Ctrl+C, Ctrl+V. O professor não faz a conta. Aqui. Ó, quanto é que é 16? Aqui é 16. Ó, 6 que divide 2 dá 3. 3 vezes 16 é 48. Então, né? Agora a gente vai fazer a continha. 128 menos 48 mais 72 mais 7. Isso deu 159. Bom. 159. Bom, 159 também não vai dar para fazer grandes coisas, né? 159 é um número, ele não é primo, dá para dividir por 3. E aí agora ficou correto. 26
26,5. Valeu. Obrigado. Então, 26,5 é a posição. Ele se encontra na posição 26,5. Muito bom. Respondida a pergunta A. Agora a questão é, no instante, tá? No instante, olha, aqui ainda vou ter outro. No instante igual a 1, o objeto se encontra na posição 4. Né? É o que a gente tem aqui. Essa informação está dada aqui. Né? Vamos se encontrar na posição 4. No instante t igual a 4, o objeto se encontra na posição 26,5. Tá? Então, já que a gente tirou essa informação, aqui, ó, no instante igual a 4, o objeto se encontra na posição 26,5. Então, qual é a distância percorrida? É a 26,5 menos 4. Ou seja, ele percorreu quanto? 22,5. Certo? Aquela história. Ele está indo, né? O objeto. No instante t igual a 1. Ele está em 4 metros. Ou seja, está no quilômetro 4. Aí, no instante 26,5. Ele está no instante 22,5. Entre o instante 1 e o instante 2, qual foi a distância percorrida? Aqui é 26, né? A distância percorrida foi essa aqui. Ou seja, 26,5 menos 4. Isso aqui deu 22,5. Certo? Bom, um raciocínio bem simples, tá? Muito bom. Agora mais um probleminha. Um probleminha é uma outra situação também bem corriqueira, que é quando a gente faz um download, né? A taxa de transferência. Então, vamos supor que a taxa de transferência seja de ao quadrado mais 1 MB por segundo. E que F é a taxa de transferência, né? No instante t. Então, vamos supor que essa seja a função que descreve a taxa de transferência. Então, se F é a quantidade de MBs transferidas no instante t, né? Ou seja, F é a quantidade de MBs naquele instante. Tá? E Fzão é a taxa, MBs por segundo. Qual é a relação entre o Fzão e o Fzinho? Né? A relação entre o Fzão e o Fzinho é essa. Né? Ou seja, o Fzão, né, é a derivada da Fzinho no tempo. Ou seja, eu tenho o Fzão, eu tenho o Fzinho. Ou seja, como é que eu obtive o Fzão? Eu peguei Fzinho e derivei. Como é que eu saio do Fzão para Fzinho? Eu integro. Ah, mas como é que eu sei disso? Ora, o problema está dito aqui, né? O F é o quê? É uma taxa. Né? Uma taxa de quem? De MB por segundo. Quem é o MB? O MB é o F. Então, aqui é o MB e aqui é o por segundo. Então, se em cima é o MB, embaixo é o segundo, portanto, o Fzinho, né, a derivada do Fzinho é o Fzão. Bom, então, essa é a relação entre eles. Agora, se no instante inicial, no começo, assim, começou a transferência, né, naquele mesmo instante, já são transferidos 50 MBs. Qual vai ser a expressão para o F de t? Né? Ou seja, qual a expressão da quantidade de MBs no tempo? Bom, assim que abriu, já caiu 50 MBs. Qual a expressão para F de t? Bom, a gente sabe, né, se desse problema aqui, a gente sabe que o Fzão é a derivada da Fzinho, então a Fzinho vai ser quem? Vai ser a integral do Fzão.
Né? dt. Ou seja, a integral no tempo. Então, fzinho é a integral da fzão. Então, seguindo essa mesma lógica, nós vamos ter isso aqui. Dessa maneira, no lugar da fzão, eu vou colocar t ao quadrado mais 1. A integral de t ao quadrado é quem? T ao cubo sobre 3. A integral de 1 é t. Tá? Então, se essa aqui é a situação que nós temos, a condição que ele dá, ele está pedindo uma expressão. Uma expressão particular. Por quê? Porque ele me deu uma condição inicial. Qual é a condição inicial? Ou melhor, ele me deu uma condição, e uma condição que é inicial. Minha condição inicial é essa aqui. No instante inicial, ou seja, quando t é igual a zero, e sempre quando fala condição inicial, a gente nunca deve ter dúvida, porque o início começa no instante zero. Ele transferiu 50. Então, no lugar do f, eu vou colocar 50, e no lugar do t, eu vou colocar 0. Portanto, meu c é 50. Isso quer dizer o quê? Que o c é 50. Portanto, a minha expressão particular nesse problema é essa. É o cubo sobre 3 mais t mais 50, né? Um mistério aqui. Certo? Bom, então, essa aqui é a expressão que ele está perguntando. Agora, diz o seguinte, então, um download, a taxa de transferência é descrita por essa função. Agora ele pergunta, o que significa? Deixa uma coisa que eu fiz aqui. Tá. A letra C, né? A letra C. Agora a gente vai para a letra C, né? Então, na letra C, aqui eu não marquei direito. Na letra C, ele pergunta o que significa o F10 menos F5. Tá? O que representa esse F10 menos F5? Esse F10 F5, né, é o total de MBs transferidos, né, no instante, no intervalo entre 5 segundos e 10 segundos, né? Se eu escrevi certo aqui, total de MBs transferidos no intervalo entre 5 segundos. Melhor. É o total de MBs transferidos entre 5 segundos e 10 segundos, né? Escrevi direitinho. Ou seja, nesse intervalo de tempo, o total de MBs foi 296, certo? Certo? Então, nesse intervalo, esse foi a quantidade a diferença, né, entre o... Melhor, essa foi a diferença de MBs transferida nesse intervalo de tempo, certo? Bom, então era isso, né? Ainda tem 10 minutos ainda. Bom, eu não vou me arrastar nesses 10 minutos, não. Então, assim, opa, aqui já estou mostrando as mensagens. Então, assim, eu deixei para vocês, né? Eu deixei aqui um questionário para vocês, um questionário simples. Esse questionário aqui eu deixei 2 semanas. Porque a gente está terminando as avaliações e tem gente que vai refazer questionário, tem gente que vai refazer questionário de tudo, né? Então, deixei 2 semanas. Então, lembrando, a recuperação do questionário do grau A é de 1 semana só, ou seja, na quinta-feira que vem ele vai fechar, às 7 horas, ele vai fechar. Tá? E o questionário de reposição
né? Os questionários de reposição são 2 semanas. Esse aqui eu também deixei de 2 semanas, tá? Para que vocês tenham, né, não fiquem tão afogados com esses questionários, certo? Vão fazendo, só cuidem para não acumular. Professor, os questionários de reposição dá para dá para abrir ele e ele fica 2 semanas aberto e tu. Sim, ele é igual a esses questionários. 2 tentativas, tudo igual. Ok. Né? Tem tempo definido. Tá? Ok. Certo? Então, esse aqui também vai ficar aberto 2 semanas. Então, enquanto a gente não concluir tudo, aqui eu vou deixando questionários abertos 2 semanas. Outra coisa que esse questionário aqui apresenta, ele tem algumas questões. Deixa eu ver. Algumas questões que tem dica. Né? Essa dica aqui, se você clicar em cima, ele vai para um link, que é o link do portal Avagem. Então, aqui, a ideia aqui é o seguinte, que você assista o que ele tem lá para dizer e resolva o probleminha, certo? Então, tem umas 2, tem mais umas, acho que a 8 também é assim. Isso, a 8 também tem a dica. Então, clique na dica, abre o portal Avagem, e aí tem aqui a questão, o vídeo para vocês e a questão. Depois aí vocês resolvam, certo? Para isso, vocês podem ver que aqui já tenho duas pessoas que estão me procurando. Eu vou atendê-los e, enfim, aí eu vou resolvendo os casos pontuais. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo. A gente vai liberando as demandas que vocês forem trazendo nesse momento, certo? E atualizem-se por aqui, né, sobre as coisas que estão acontecendo e também pelas notas de Você Não Muda. Fale. Ô, professor, o senhor tem como colocar ali, eu mandei no chat, a tabela já das integrais? Tenho sim, né? Eu já coloco isso. Que eu imprimo hoje mesmo. Eu já coloco isso aqui um pouquinho, tá? Tranquilo. Certo? Então era isso. Eu quero mostrar para vocês. Já coloco aqui a tabela de integrais para vocês. E a gente se volta semana que vem, então. Aproveitem o feriado. E a tabela de notas, né, Jorge? Tabela de? De notas? A tabela de notas está aqui, ó. Você acessa a tabela de notas. A tabela de notas aqui no grau A. Grau A aqui. Ó, tabela de notas. Aqui tá notas, ó. Clica aqui, vai aparecer a tabela de notas. Tá? Então tá. Então aproveitem o feriado para pôr as coisas em dia, que certamente não é só eu que estou dando coisas para vocês fazerem. E semana que vem a gente volta na quinta-feira. Agora a gente tem um período mais calmo, né? Mas tomem cuidado. Tentem fazer todas as atividades agora, porque o grau B, a gente não tem tempo. O grau B é de um dia para o outro a gente fecha tudo e vocês vão ter que dar um jeito de fechar tudo. Certo? Então tá. Para isso. Então, boa semana, bom final de semana e bom feriado. Aproveitem o feriado. A gente se fala então quinta-feira.